Olá, habitantes da Terra e região, sejam todos bem-vindos a mais um Dynamo Podcast. Estamos aqui com o nosso episódio de número 6 da segunda temporada e hoje eu tenho a honra, como sempre, de, de estar conosco aqui um amigo pessoal, né? Uma pessoa que eu tenho a grande estima aqui, um ícone no ecoturismo daqui da nossa região. Estamos aqui com o seu Cleison, né? Seu Cleison Obrigado. Silva, que ele é um dos defensores do ecoturismo na região. Ele é dono de uma das melhores pousadas de toda a Amazônia. Eu, como cliente, eu tenho propriedade para falar disso. Obrigado. E seja bem-vindo, seu Cleison. Muito obrigado pela oportunidade, né? Me sinto honrado vir aqui a dar nossa contribuição com informações a respeito do ecoturismo e principalmente o que acontece na nossa região. Então, como eu disse, a gente fica honrado de receber o senhor aqui. O seu Cleison é um grande amigo desde um bom tempo, acho que desde quando eu comecei a fazer negócios aqui, o seu Cleison é essa pessoa excepcional. Não estou passando pano, mas estou falando a Obrigado. verdade sobre um grande amigo. Quem o conhece, né, que é uma figura muito conhecida na nossa cidade, na Obrigado. nossa região, sabe a verdade que eu estou falando, um homem de negócio, um homem de visão, né? É um homem diferenciado aqui na nossa região. E hoje, antes de eu começar a falar, na verdade, a produção já está aqui me chamando a atenção. Antes de eu começar a falar, antes da gente começar esse bate-papo aqui, quero pedir para vocês que estão nos assistindo, primeiro agradecer que a nossa audiência está fantástica. Eu quero agradecer a todos que nos seguem, a todos vocês que nos seguem no Instagram, que nos seguem no YouTube, nos outros canais. Agradecer a audiência, agradecer por compartilhar os nossos vídeos, os nossos cortes. Ficamos muito felizes com isso, tá joia? E continuem. Gostou? Compartilhe, curta. Achou o assunto interessante? Divulgue para as pessoas. Não segure a informação. Para os nossos haters queridos, que a tradição é mandar o nosso recado, muito obrigado também. Continue não gostando, que a gente vai continuar trabalhando. Mas vamos lá, seu Cleison. O nosso papo hoje é sobre ecoturismo, seu Cleison. A gente tem a nossa pauta já pré-definida aqui, mas a gente vive num lugar fantástico. Nós Perfeito. estamos num lugar fantástico. Eu, no dia em que eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu vim aqui, que eu conheci Itaituba, na verdade conheci Miritituba primeiro, e tive o meu primeiro contato com o Rio Tapajós, né? Foi no dia 22 de dezembro de 2011. Eu me lembro que eu me apaixonei por tudo que eu vi aqui. Eu me apaixonei pelas belezas naturais daqui da região. Eu, os meus olhos cresceram assim. Eu falei, meu Deus, aqui, além de ser um futuro ponto da logística nacional, isso é um paraíso, né? É um paraíso. Eu pensei, um pouquinho de business nisso daqui, isso daqui vai virar uma nova rota turística do Brasil. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Olha, eu fico até arrepiado você dizer isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a tua pessoa, para mim, é basicamente aquilo que você falou a meu respeito. Aprendi a gostar muito de você. Em segundo, com relação à região, isso tudo que você está dizendo, cara, eu vou testemunhar um fato que eu disse para poucas pessoas. Eu aprendi a me apaixonar por Itaituba e região. Eu fui questionado por parte da minha família, minhas irmãs, sobrinhos, que moram em Balneário de Camboriú, acho que todo mundo Uhum, conhece, sim. né? Eu tenho um pequeno empreendimento lá, que a minha família cuida para mim, e elas não conseguiam entender por que eu tinha trocado Itaituba por Balneário de Camboriú. Até que elas vieram aqui e conheceram essa beleza do Rio Tapajós, o entorno do Parque Nacional da Amazônia, e aí esse contato com a natureza e tal, e elas sabedoras desse gosto meu pela natureza, né? Aí eles passaram a entender e concordaram. Então eu sou extremamente apaixonado pelas nossas belezas naturais e, é claro, além das belezas, nós temos as riquezas naturais, resultado de algumas situações que mais tarde a gente vai falar também. Uhum. Ok? Então eu concordo em gênero, número e grau sobre essa paixão. Eu sou
apaixonado mesmo por Itaituba e pela nossa região. Eu venho de uma região turística, até que eu quero mandar um abraço para minha cidade que eu sempre mando. Sou do Pantanal, sou pantaneiro, Olha que né? legal. Sou Tá de, aí a paixão pela natureza. sou de Cáceres, no Mato Grosso, sou natural de lá. Um abraço pro nosso público qualificado lá de Cáceres, principalmente minha família que assiste todos os nossos episódios aqui, curtam, comentem. Um abraço pro meu pai também, para meus tios, tias, para todas as pessoas de bem da nossa cidade lá, da nossa princesinha do Paraguai. Então eu venho de uma cidade que ela é turística e linda, né, de belezas naturais igual Itaituba. Então, dentro do meu coração já vem aquele fogo daquela paixão pela natureza, né? Eu estudei a minha infância numa escola muito boa, que é assim que nos ensinou a gostar, que nos ensinou, que nos mostrou que aquilo ali é um patrimônio único da humanidade, né? A orla da minha cidade, a cidade é um pouco mais alta e a planície do Pantanal é um pouco mais baixa, então da orla, a gente não chama de orla lá, né? Quem é cacerense sabe que a gente chama de cais, né? O nosso cais lá, que é equivalente à nossa Isso, orla aqui de Itaituba, perfeito. você enxerga ali todo o Pantanal, toda aquela região, aquele alagado, aquela coisa bonita. É lindo, lindo. O nascer do sol, o pôr do sol lá deve ser Isso. lindo também, igual o nosso aqui. Sim, sim, é maravilhoso, né? É excepcional. E a gente enxerga, seu Cleison, que assim, quando a gente chega num lugar igual esse daqui, ou quando chega num lugar igual Cáceres, quem é de fora se apaixona automaticamente, né? Perfeitamente. Fica assim apaixonado, aquece o coração igual me aqueceu. Só que para quem tá aqui na maioria das vezes, não. Para quem está lá em Cáceres também, na maioria das vezes, não. Aquilo ali é dia a dia. Aquilo ali é algo normal. Não é, deixa de ser o excepcional. Deixa de ser aquela coisa fantástica, apaixonante. É, Hoje, com tanto tempo que o senhor está em Itaituba, o que o senhor acha que está faltando para resgatar essa paixão interna, esse respeito interno pelas nossas belezas aqui e na nossa região? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo muito com o que você está dizendo. Só para você ter uma ideia, se você fizer uma pesquisa em Itaituba, para as pessoas que moram aqui, que são daqui, tá? Se conhecem, por exemplo, o Parque Nacional da Amazônia, que é uma das maiores reservas mundiais, a primeira em biodiversidade, nós temos uma coisa fantástica, quer dizer, algumas coisas, mas principalmente essa, que eu considero a menina dos olhos de ouro no ecoturismo na nossa região. Tá? Se você perguntar para 10 pessoas, um vai dizer que conhece o Parque Nacional, os outros 9 não conhecem, mesmo os nascidos aqui. Não sabe o potencial que nós temos aqui das belezas naturais. Exemplo, nós temos algumas cavernas ali no entorno do Parque Nacional. A grande maioria da população não sabe. Pinturas rupertes, vegetação campineira, né, que é o Campo dos Perdidos, as cachoeiras, as corredeiras, a beleza, as ilhas, os pedrais, a questão das rochas vulcânicas que tem ali próximo do parque, que inclusive depois, numa oportunidade, vamos falar sobre o vulcão, né? Que pouca gente, também é raro as pessoas que sabem, né? Então, as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Sabendo disso, um grupo de trabalho, que depois nós vamos dizer também, que nós temos uma associação ligada ao turismo, pela deficiência, né, em relação aos incentivos, né, vamos dizer, do poder público, né, que não ainda se acordou a essa questão do ecoturismo, do turismo na nossa região, que nós vamos tratar desse assunto, tá? O que acontece? Se a gente não divulga, não se dá a oportunidade. Uma das ideias que nós tivemos nesse grupo de trabalho, onde faz parte não só a gente como empresário do turismo, mas algumas instituições sérias, como o IFPA, ICMBio, SEBRAE, o consórcio Tapajós, né, e a nossa associação, que é a Aditur. Nós tivemos uma ideia que tentamos levar adiante, que não foi, que é o que a gente chama de educação ambiental. O que foi essa ideia? Poxa, se nós tínhamos lá no passado uma disciplina que chamava
não me recordo o nome, acho que é EPB, O SPB, o SPB, muito obrigado. Ontem à noite estava lembrando, o SPB, né? Organização Social e Política Brasileira. Isso. Por que não termos na nossa disciplina, aqui, pelo menos aqui na Amazônia, a educação ambiental? Porque é sabido de que a criança consegue absorver muito mais coisas do que o adulto. Sim. Então a gente estaria plantando uma semente da questão da ecologia, do meio ambiente, da conservação do meio ambiente, de zelar pelo nosso planeta que está se comprometendo. Tá? Então nós plantaríamos uma semente, levando essas crianças para conhecer o parque, discutindo sobre a questão da ecologia propriamente dita, tanto na parte das aves, dos animais, da flora, da fauna em geral, né? E dando oportunidade, levando essas crianças a conhecer o Parque Nacional, conhecer essas belezas naturais. E essas crianças vão difundir isso nas escolas, com os pais, com os amigos, né, com os vizinhos, etc. Aí nós criamos uma consciência ecológica. Isso é muito importante. Ok? E divulgarmos para os adultos, fazer com que os adultos conheçam, porque é sabido também, né, que quando o homem vai até esses locais, ele passa e vê essa beleza, esse esplendor, ele passa a ter um pouco mais de sensibilidade e consciência da importância da conservação. Tá? E nós, a partir dessa educação ambiental, nós iremos além com relação ao lixo, né? A reciclagem do lixo, cooperativas, tal, que a gente iria muito longo. Não vamos se alongar nesse detalhe. Mas é muito importante a consciência ecológica. Entrando nesse exemplo que o senhor citou da consciência ecológica, como eu vim de uma cidade turística assim meio paralela aqui Itaituba, a primeira lembrança que eu tenho em relação a isso é com 8 anos, nós numa campanha na escola, onde juntou a escola que eu estudava inteirinha. Nós fizemos como se fosse um passeio, foi feito um passeio onde nós fomos limpar as margens do Rio Paraguai. Fomos catar lixo. Imagina, tu botar um monte de criança numa chalana, lá a gente chama de chalana, né? Esses barcos que estão aqui. Numa chalana, a escola levou, o pessoal eu tava 8 anos, eu tava na segunda série. Segunda série, 8 anos de idade, né? A gente foi catar lixo. Então eu tenho essa lembrança. A partir daquele momento, na minha vida, eu entendi que beira de rio e em lugar nenhum tu joga lixo no chão. Entendeu? Você está comprovando a nossa teoria. Exatamente. Sedimenta no subconsciente a consciência ecológica. E cidades assim, com esse potencial que nós temos aqui em Itaituba, isso tem que ser matéria de escola. Isso tem que ser vivido na escola. Perfeito. Tem que ser plantado, igual o senhor disse, na consciência das crianças. Porque isso daí vai virar hábito. E logo, logo, com o passar do tempo, o hábito vira cultura. Perfeito. Né? Vira cultura. E assim, a gente muda aquele consciente cultural de que a gente sempre brinca aqui e faz essa seguinte reflexão. Por que as baleias elas estão em extinção e as vacas não? Né? Porque as baleias são públicas e as vacas são privadas, né? A gente vê aqui, quando culturalmente o pessoal ainda pensa que o público, eu posso fazer o que eu quiser no público. Eu posso chegar na beira aqui da orla, eu posso deixar minha latinha de cerveja ali, depois que eu beber, posso jogar ali no rio. Ridículo, né? Isso. É muito feio, mas acontece. O senhor chega domingo de manhã ali, meu Deus do céu. E assim, enquanto a gente não começar a mudar a cultura. Eu sou muito crítico a respeito disso. Enquanto a gente não começar a mudar a cultura, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa. E se muda a cultura criando-se hábitos, né? Os hábitos desde criança. Talvez essas gerações que estão aqui ainda vão continuar. Mas se a gente não fizer nada pelas próximas gerações, se nós não implantarmos isso daí para as próximas gerações, talvez eles não tenham nem nem onde jogar lixo. Perfeito. Concordo plenamente. Nem onde jogar lixo. É bacana ouvir isso de pessoas como você, cara. É fantástico isso, é coisas que estão aqui sedimentadas no meu consciente, no meu subconsciente. Precisamos, né? Eu não perco as minhas esperanças. Eu dou
tudo que eu tenho na vida para poder contribuir com relação a isso. E outra também, as empresas, né? As empresas, ano passado nós fizemos uma campanha que nós saímos catando lixo ali na beira da orla ali. E esse ano nós não fizemos ainda, mas nós vamos organizar. Normalmente a gente faz no final de novembro, né? A Dínamo Ambiental. Só que do outro lado de Miritituba, teve na semana retrasada, acho que uns 10 dias atrás, teve uma campanha de conscientização e limpeza da beira do Rio Tapajós ali em Miritituba, que algumas empresas se organizaram, né? Nos convidaram, mas convidaram em cima da hora, a gente acabou não conseguindo participar. Mas eu acho também que as empresas podiam contribuir, o senhor não acha? Sim, sim, é claro. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma pequena correção em relação a isso. Isso que você citou, na realidade, é uma comparação igual a uma máquina, igual a um veículo. Uhum. Que o ideal na máquina, no veículo, você fazer a manutenção preventiva. Aí não vai existir a corretiva, ou vai amenizar a corretiva. Isso que você está dizendo dessa campanha de catar lixo, tal, ok. Mas isso não mexe na cultura. Não. Melhora um pouco? Sim, claro. Mas nós temos que ir na raiz do problema, que o problema é cultural. Uhum. Essa questão ecológica, essa questão do lixo, né, isso é questão cultural. Sim. Então nós temos que ir na raiz da conscientização. Né? Não podemos, exemplificando, não podemos ir apenas na corretiva, nós temos que ir na preventiva. Exato. Uma coisa que eu tenho memória viva, eu dou o exemplo da minha cidade, porque assim, na minha cidade, no começo dos anos 90, era assim também. Tu chegava na beira do rio Paraguai lá, era um lixal danado, né? Eu digo que a minha geração instalou-se o hábito que mudou-se a cultura. Hoje em dia o cara não deixa nem a latinha de cerveja dele ali, não deixa nem a latinha que ele usava para fazer a linhada para pescar, o cara não deixa mais ali. A sacola, o cara recolhe, né? Só que isso foi uma quebra de paradigma, né? Foi uma mudança cultural que foi implantada no hábito. Perfeito. Que começou ali nos anos 90, 92, com aquela questão da Eco 92, que começou-se a falar de ecologia mais, né? Educação ecológica, educação ambiental, palestras, ciclos de debate, ciclos de valorização do Pantanal, né? Eu sinto falta disso aqui, né? Eu sinto falta dessa questão aqui. Porque nós estamos discutindo, só um minutinho, nós estamos discutindo muito, como que fala? Legalizar garimpo, não legalizar, desmatar ou não desmatar. Questão ambiental aqui tem sido muito isso. E não tem sido muito a questão ecológica. O que a gente está fazendo com o nosso rio? O que a gente está fazendo com o que a gente está jogando no nosso rio? De esgoto, de lixo. Mercúrio. Pois é, muita coisa, né? Então, a questão ambiental, nossa, nós também temos que focar nisso daí. Por isso que eu estou trazendo aqui essa autoridade para falar, provocar esse assunto. Eu vou dizer alguns pontos que tenho em minha mente com relação a isso. O poder público municipal tem lutado com muitas garras, com muita força, mas no corretivo e não no preventivo. Por exemplo, o nosso prefeito, honradamente, já chegou a brigar aí, gritar aí nas ruas aí com relação ao lixo. A pouca vergonha que acontece na nossa cidade, que as pessoas não colaboram. Nós temos nosso diretor de urbanismo, que é um camarada fantástico, que tem se debatido, várias reportagens você deve ter assistido, que as pessoas acabou de limpar um bairro, dali a pouco aquele monte de lixo novamente e tal. E isso está naquela questão cultural. Então, o poder público precisa ir na raiz, que é a questão cultural, na prevenção, entendeu? Fazer com que as pessoas tomem consciência, de fato. Não é só ir lá e catar o lixo que as pessoas jogam e brigar por isso, etc. Estão fazendo muito bem, porque a cidade, quer queira, quer não, se transformou nessa administração com relação à questão do lixo. Diga-se de passagem, estão de parabéns em relação a isso. Mas não é o suficiente se nós não irmos na raiz, na cultura, para que daqui a alguns anos a gente possa colher isso que você testemunhou, que aconteceu na tua cidade, que isso aí com certeza foram na questão cultural. Outra questão em relação que você levantou, em relação à nossa ecologia, garimpo, etc., eu tenho uma consciência e tenho alguns valores em relação a isso. Com todo respeito
aos garimpeiros, que eu respeito muito, que a nossa Também. economia aqui está baseada na mineração. Aham. Ok, meus parabéns, tá? Mas o conceito que eu tenho é assim, que numa área que tem a mata, em terra firme, você dá licença, mesmo que seja em terra indígena, desde que haja acordo e tal, eu não sou contra, mas também tem que ser muito difícil de administrar, controlar, né? Mas em terra firme, você explorar o garimpo, você legalizar o garimpo, você pode fazer isso, você vincula um CNPJ, um CPF da pessoa responsável e exigir a reposição, né, com reflorestamento, com Manejo. medidas preventivas para não fazer, né, as coisas mal feitas, não atrapalhar muito, né, porque quer queira, quer não, atrapalham, dá um certo desequilíbrio momentaneamente, mas se você repor, né, a nossa terra é rica, ela repõe as florestas, tal, uma mata secundária, ok, mas e dentro do rio? Uhum. Quando você dá uma licença, quando você está fazendo uma exploração dentro do rio, você está assoreando o rio, porque você mexe na Sim. camada, né, de areia, por exemplo, e você tem vários assoreamentos que isso vai comprometer. Você destrói algumas ilhas, muda locais, afluente, nascente, que é um crime as pessoas fazerem isso nas nascentes, né? Então, aí vem o mercúrio, vem a poluição, né, a sujeira e tal. Então, dentro do rio, você não vai conseguir refazer aquilo que você estragou. Em terra firme, você faz Sim. com uma certa facilidade. Então, eu tenho esse conceito. Eu respeito, não tenho conhecimento científico profundo para questionar isso, mas no meu conhecimento empírico, essa é a minha visão, né? Então, nós teríamos que repensar em relação ao nosso rio Tapajós e aqueles que compõem a beleza do rio Tapajós. Eu já sobrevoei o rio Tapajós, até lá na Missão São Francisco, na divisa lá, perto do Telespires, e eu vi a sujeira que desce pelo rio Jamanchim e o Crepurizão. É vergonhoso. Por quê? Por causa da exploração nesses rios, de forma desordenada. Desordenado, né? Entendeu? Então, esse é meu conceito em relação àquilo que você levantou, em relação à nossa mineração, que é fantástica, contribui muito com a nossa região e tal, né? Nós temos um município, um dos mais ricos do mundo, em relação às riquezas naturais, além das belezas que nós sabemos. Ok? Sim. E eu sonho no dia em que a ecologia, né, ela tenha para nós aqui o mesmo peso que a mineração e o setor madeireiro. Quero ver isso. Eu sonho o dia em que a gente vai ter ciclos de palestra de ecologia, onde a gente vai estar formando as crianças, porque o senhor sabe que criança é autoridade dentro de casa, Sim, né? com certeza. A criança vê o pai, a criança está dentro do carro lá, a criança de 8, 9 anos está dentro do carro lá, o pai vai furar o sinal vermelho, pai, tá vermelho. A mesma coisa, ela vai ver o pai e a mãe jogando lixo, fala, não, pai, não pode, a professora disse que isso é errado. Ótimo. Entendeu? Aí você vê os filhos começando a educar os pais. Isso acontece. É a semente que eu disse pra você. Isso acontece na minha casa, meus filhos, né? Se venham fazendo qualquer coisinha que ali, eles, opa, papai, tá errado, isso daí não tá certo. Isso daí não tá certo. Não é assim que faz. Então, só que se eles não tiverem essa formação dentro das escolas, né? E eu falo que aqui tem que ser a segunda coisa a ser colocada na cabeça das crianças. Temos que preservar o meio ambiente. Porque nós vivemos em um bioma em que tudo aqui, ó, esse clima, eu falo, esse clima aqui é maravilhoso. Fantástico. Eu respiro esse ar, como eu moro em Cuiabá, né? Quem conhece Cuiabá não precisa nem dar muita referência. Cuiabá é maravilhosa, é linda, eu sou apaixonado por Cuiabá. Só que o nosso climazinho ali, às vezes, é irrespirável. E como é um clima seco e é muito calor, aquela coisa, você respira um ar pesado. Eu venho pra cá, é como se eu A tivesse. saúde agradece. É como se eu tivesse me abastecendo de gasolina azul. Perfeito. Eu fico. Olha, uma coisa é muito importante, acho que você é sabedor disso, que a nossa saúde depende muito, a nossa saúde física depende muito da saúde mental. E nós vivemos numa região como essa aqui, e eu, por exemplo, eu tenho meu ponto de equilíbrio. Eu trabalho muito e gosto muito de trabalhar. Trabalho muito na cidade de segunda a sexta, mas eu não costumo abrir mão, até ter um acordo com o meu patrão,
de que o fim de semana eu quero conviver no meio da natureza, entendeu? Fazendo algumas atividades. Eu trabalho bastante também de fim de semana, mas são atividades prazerosas. E eu me alimento, os íons negativos saem, né? Eu alimento, né, a minha mente de coisas boas e aí eu consigo dar conta depois, durante a semana. Então eu me fortaleço. Então as pessoas vivendo num lugar desse e preservando o meio ambiente, ela vai trabalhar na mente, na alma, e aí você se fortalece. Você com a mente sã, o corpo acompanha. É muito importante a saúde mental em primeiro lugar e depois a física. Sim, lá eu vejo que o senhor recarrega as baterias lá na tua pousada. Mas fala um pouquinho da sua pousada, seu Cleison. Né? Fala um pouquinho daquele paraíso, que o senhor está num paraíso ali. Vou te contar uma história de como aconteceu essa ideia, né? Eu fui lá próximo, né, ali do parque, numa negociação com uma pessoa. Quando eu cheguei lá e vi essa beira do rio Tapajós, que eu não conhecia direito, né, essa imensidão, foi um amor à primeira vista. Acho que você já sabe aquela namorada, às vezes a primeira namorada, que você olha e vai, né? Então foi amor à primeira vista. Em fração de segundo veio toda uma ideia e um projeto, até o nome da pousada na época, Portal da Amazônia. Em fração de segundo. Eu me apaixonei muito por aquele local. Até que eu consegui adquirir um pedacinho e tal, depois foi crescendo e tal, e tive essa ideia. E eu sempre pensei que aquilo lá para mim não era um lugar para me ganhar dinheiro, mas sim para me conviver perto da natureza, como sempre gostei. Então, aquele ali, meu objetivo principal não é financeiro. Onde eu recebo meus amigos, onde eu fico, passo os fins de semana, e é meu projeto de aposentadoria. Então, a pousada ela tem que ser autossuficiente, claro. Então, faz alguns anos que eu venho trabalhando para isso. Hoje já está num ponto, mais ou menos num ponto de equilíbrio. Não ganho dinheiro com isso ainda, né? Mas a gente sabe que a gente vai colher esse fruto. É um fruto que eu plantei, que não, se não for para mim, vai ser para os filhos, para os netos, porque aquilo ali é da família, é dos meus filhos. Eu até digo que é da minha neta, né? Eu tenho uma neta que chama-se Emanuele e a gente diz que a pousada é dela, e ela confirma. Ela é a dona da pousada. Tá? Então é um lugar que a gente se sente muito bem, em primeiro lugar. De paz, e a gente percebe que a grande maioria, praticamente todas as pessoas que vão lá se encantam. Sim. Principalmente quando se dão a oportunidade de ir ao parque, de fazer passeios turísticos ali pelos rios, né, pelo rio Tapajós, etc. Viver realmente aquilo que nós temos a oferecer aqui na nossa região. Não é só a minha pousada. Existe mais 2 pousadas lá. Tem um vizinho da Pousada Paraíso que está iniciando. Eu tenho ali na Vila Braga, a dona Ana, que tem um retalho lá também, uma pessoa fantástica, um local fantástico para se conhecer, né? Eu não sou o único, né? Mas a gente sempre incentiva. Eu tenho incentivado o meu vizinho, né, com todo respeito, citar o nome dele aqui, o Ribeiro, para fazer, de preferência, lá um hotel fazenda, né? Que ele tem bastante espaço para isso. É um negócio que vai ser fantástico um dia, né? Mas ele tem outras atividades, que são os principais negócios dele, né? Então, aqui tem espaço para outras pessoas que queiram empreender na área do turismo. Tem muito espaço. Por quê? A nossa região é muito rica nas belezas naturais. Só para você ter uma ideia, nós temos uma associação, se você me permite dizer, é a Aditur. A gente vem fazendo há alguns anos alguns trabalhos, né, que eu já te disse, junto com algumas instituições. E o pessoal do IFPA, na pessoa da professora Eliana, ajudou a fazer um inventário turístico regional dos 6 municípios do RI Tapajós, né? Cara, quando o Estado, a Secretaria do Estado de Turismo, passou a ver isso aqui, melhorou muito a visibilidade do Estado e depois até do Ministério do Turismo em relação à nossa região. Aí nós fizemos um trabalho, foi feito um trabalho excelente com a ajuda de várias pessoas, de algumas instituições, e nós chegamos ao ponto de se tornar polo turístico regional. Nós somos um polo. Itaituba é polo regional do turismo que abrange 6 municípios, em função do trabalho. Itaituba hoje tem uma instituição, digamos, a Aditur, ela foi a primeira dos 144 municípios do estado, né, a apresentar a sua documentação, o envolvimento com relação ao turismo e fazendo levantamentos científicos, né, dando visibilidade à nossa região, né. Fizemos vários trabalhos, né.
tivemos preparação, veio o pessoal do Departamento de Floresta dos Estados Unidos dar um curso aqui no ICMBio, que é um dos principais parceiros nossos, né? Então a gente criou um grupo de trabalho. E a gente queria levar isso adiante, mas nós temos tido dificuldade, porque os setores, né? Não vamos entrar em detalhe, mas a gestão pública, às vezes por falta de conhecimento em detalhe, né? Foi criada a Secretaria de Turismo recentemente, mas a coisa ainda não avançou, né? Nós estamos tendo dificuldade, com todo respeito, né? A nossa secretária, que é uma pessoa excelente, né? Mas a coisa não andou, né? E a gente nós gostaríamos de um dia ver que houvesse uma consciência maior do setor público para se juntar ao setor privado e dar maior visibilidade, dar oportunidade, divulgar, né? Vender a imagem de Itaituba. Itaituba tem coisas fantásticas. Por exemplo, já disse antes, se você perguntar para 10 pessoas que conhecem o Parque Nacional, só uma vai dizer. Se você perguntar para 1000 pessoas se essa pessoa tem conhecimento que Itaituba tem um vulcão, que é o vulcão mais velho do mundo, com 1 bilhão e 900 milhões de anos, dentro do nosso município, bem pertinho aqui, entre São Luís, Tapajós e o Rio Jamanchim. As pessoas ficam admiradas. Eu falo, olha no Google. Tem, com todo respeito, né? Tem pessoas ligadas à questão de conhecimento, às ciências, etc., que não tem esse conhecimento. Por quê? Nós temos que divulgar isso, tornar isso público de verdade. Poxa, é uma coisa, é do mundo, cara. Itaituba representando em áreas vulcânicas, dizendo que nós temos o maior vulcão, o vulcão mais velho do mundo. Isso tem que ser divulgado, e não é divulgado, e pouca gente conhece. Isso era para estar gente estudando, a NASA brasileira tá estudando. Recentemente, semana retrasada, passou um pessoal fazendo uma reportagem a nível internacional, a pedido de uma produtora, né, do exterior. Quando eu disse para eles, fazem com parapente, né, com os voos de parapente e tal, os gringos, né? Quando eu disse para eles, e eles olharam no Google, eles ficaram assim, eufóricos. E queria já incluir nessa etapa a reportagem tal, mas aí a produtora dele falou, não, vamos fazer uma expedição específica sobre esse assunto. Não só sobre esse assunto do vulcão, mas o Parque Nacional e tal, as riquezas. Cara, lá fora, no exterior, o pessoal conhece muito mais, com todo respeito, conhece muito mais aqui do que nós. Sim. A gente recebe, só esse ano, nós recebemos grupo de maio até agora no final de novembro. Frequentemente, quase toda semana, chega um grupo do exterior para fazer observação de pássaros no Parque Nacional. Cara, fomentando a nossa economia. Então, se nós divulgarmos mais, né, as nossas riquezas naturais, nós vamos ter muito mais resultado. Mas o setor privado, os empreendedores precisam acreditar nisso, e o setor público também. E aí, porque algumas instituições já estão se acordando, mas elas sozinhas, nós sozinhos não fazemos nada. Então tem que juntar as instituições, o setor público, né, e o privado, para poder fazer com que a gente divulgue isso e tire proveito do potencial tão rico que nós temos na nossa região. E assim, nós temos que criar esse DNA do ecoturismo aqui, que não tem. Né? Nós somos vistos como uma cidade da mineração, somos vistos como uma cidade agora começando essa questão da logística. Mas ninguém ainda, assim, no circuito nacional do turismo, Itaituba ainda não é muito cogitada. E nós temos belezas únicas aqui. No Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, no Brasil nós temos vários exemplos de cidades e regiões que só vivem em função do turismo. Exato. Poxa, nós aqui, além do turismo, que é muito mais forte que muita região que vive só do turismo, a questão do turismo, a questão da mineração, a questão agora da logística, além da pecuária, que nós temos muito bem da na madeira pecuária. Também. Né? Um ciclo que já né, diminuiu um pouco, mas a questão da madeira, tal, ou seja, das riquezas naturais. Tá? Então, o turismo pode ser um grande negócio para fomentação de emprego e renda. Isso. O turismo é o novo garimpo. Vou usar para dizer o turismo é o novo garimpo. Mas o pessoal não se acordaram para isso ainda, cara. Eu vejo assim, eu vou olhar agora, esquecer que eu sou cidadão daqui também, e vou me olhar com o olhar de turista.
vou pesquisar onde ir na Amazônia. Quando eu coloco no Google, aparece Alter do Chão. Perfeito. Ponto. Conhecido a nível internacional. Indiscutível. Um trabalho que alguém fez. Alguém fez, alguém Isso. começou. E aqui ainda não. Alguém começou a fazer isso. Coloca lá Alter do Chão. Tá, mas eu não quero ir para Alter do Chão. Já fui 300 mil vezes no Alter do Chão. Não quero ir para Alter do Chão. Quero outra alternativa. Tu não encontra, né? Encontra, assim, pontualmente alguma coisa Se você aqui me ou permitir, eu acolá. gostaria de fazer um parênteses nesse detalhe. O IFPA tem um trabalho lindo, maravilhoso em relação a isso. Um link que poderia dar visibilidade completa. O IFPA colocou à disposição da Adtour, assim como coloca à disposição da Secretaria de Turismo, da Prefeitura, tá? Esse produto, que ele tem um custo para manter, para poder atualizar, etc, etc. Tá? E está aí à disposição para fazer uma parceria com o IFPA. Aí, a nível mundial, a pessoa quiser consultar sobre turismo na natureza, as belezas naturais, a Amazônia e tal, vai aparecer lá, inclusive fazer reservas, tal, voos, ou seja, é um link completo. E lá tem o inventário não só de Itaituba, mas dos 6 municípios, que é Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão, Rurópolis, Itaituba e Aveiros. Tá? São 6 municípios e tem o inventário de todos os pontos turísticos. Só que não foi adiante. Por alguma razão óbvia. Voltando com o meu olhar de turista, vou imaginar. Bom, vamos fazer de conta que eu fui teimoso ali, encontrei Itaituba. No meio do... Eu quero ir para esse lugar aqui que se chama Itaituba, porque eu tô vendo que tem um rio bonito ali. Tá, cheguei em Itaituba aqui. Quando você chega em Itaituba como turista, eu não cheguei aqui como turista, eu cheguei primeiro como eu era do exército, depois eu cheguei como empreendedor. Se eu chego aqui como turista, a cidade está virada de costa para o turista, né? Você chega em Cáceres, eu tenho que dar o exemplo da minha cidade, porque eu enxergo aqui a questão turística e ecológica como a minha cidade há 25 anos atrás. Então, como hoje é um ícone do turismo, eu falo que se a gente começar a plantar agora, logo, logo, isso daqui vira referência. Minha cidade tem o maior festival de pesca embarcada do mundo. Do mundo. Não é do Mato Grosso, não é do Brasil, é do mundo. Fantástico. E há muito tempo, isso daí tá no Guinness Book. Aí, tu atravessa essa balsa, chega aqui em Itaituba. Para onde que eu vou? Onde eu vou pedir uma informação turística? Onde eu vou comer Eu sempre bato aqui, quem assiste nossos podcasts fala, onde eu vou comer uma comida típica da região? Eu não tenho. Como que eu vou chegar na pousada do seu Cleison? Como que eu vou chegar no Parque Nacional? Como que eu vou na Praia do Sapo? Não tem nenhuma placa. Quando você chega aqui em Itaituba, não tem nenhuma placa dizendo Praia do Sapo à direita, Parque Nacional à esquerda. Não tem. Nós estamos virados de costa para o turista. Perfeito. E assim, o turismo é uma atividade que gera pouco resíduo. Teoricamente não. Analiticamente, menos recurso, né? Menos recurso. Você tem que ter uma infraestrutura hoteleira. E assim, o maior, como que eu se digo? A maior commodity do turismo, Deus já nos deu. De grátis. A natureza está aí. Você não tem que construir nada. Você só tem que se organizar. Usufruir daquilo que nós temos. Isso. Aí nós chegamos aqui, o cara não sabe como que ele vai dar um passeio de barco no Rio Tapajós, não tem um pacote vendendo, não tem uma informação turística. Vende-se aqui pacote turístico para passeio em São Luís do Tapajós, passeio na Vila, como que chama? Vila Raiol. Passeio, não Parque tem. Nacional. Não tem. Quando você chega lá em Alter do Chão, meu amigo, só falta o cara Parece quando você vai no shopping dos camelô lá em Cuiabá, e o pessoal te aborda. Opa, vamos fazer um passeio? Vamos pra não sei na onde? Vamos pra não sei na onde? Aqui nos falta esse DNA turístico. Concordo. E eu vou te falar, aqui nós temos mais lugar para ver do que em Alter do Chão. Concordo plenamente. E eu tenho dito isso. Essa é a minha linguagem. Essa é a minha linguagem. A diversidade nossa aqui é muito maior, com todo respeito à beleza. Que é lindo. Mas o que aconteceu? Alguém iniciou um trabalho e levou adiante.
E é o que nos falta aqui, entendeu? Olha, cara, é fantástico a riqueza que nós temos aqui. E nós não estamos sabendo explorar isso, Não cara. estamos. Nós não estamos sabendo. Nós não estamos. E o que. E assim, eu quando eu pensei em chamá-lo, né? Eu quando eu pensei em chamá-lo, eu tenho o senhor como o ícone disso, porque diversas vezes a gente conversa, como nós somos amigos, diversas vezes a gente para conversar sobre isso, essas coisas fantásticas e assim, o senhor está carregando a chama solitária desse negócio, né? É que eu não me desanimo, Aham. né, e não desisto fácil. Eu Uhum. tenho algumas pessoas que também são conhecedoras disso, que gostariam de ver isso acontecer, né? Eu tenho alguns companheiros, né, de luta em relação a Uhum. isso, só que eles foram muito, mas muito, assim, desincentivados Uhum. pela falta de respaldo, pela falta de atenção, né? Eles se desanimaram, né? E eles se encolheram mais do Uhum. que eu, Uhum. né? É porque eu sou chato, eu sou insistente, entendeu? E continuo. E eu não tenho vergonha de fazer as críticas construtivas. Aham. Que me desculpem as pessoas que representam as instituições, né? A gestão pública, as secretarias que não deram importância devida ou por alguma razão não deram isso, que me desculpem. Mas eu sempre fui um crítico e vou continuar sendo, mas críticas construtivas para o bem da nossa região, para o bem da nossa população, entendeu? As pessoas com quem eu citei aqui como bons exemplos, né? E tem várias, eu não sou o único, Uhum. tá? Talvez o mais teimoso, o Uhum. mais insistente, ou um dos mais insistentes, né? E vou continuar até o último dia da minha vida lutando por esse ideal. Eu não tenho só isso, a questão do turismo ecológico, da questão da natureza. Eu também tenho algumas coisas que não acontecem em Itaituba, que indiretamente ou diretamente está ligado ao turismo, que é a Uhum. agricultura familiar. Também. Cara, um dos melhores alimentos que nós temos para nos aproveitarmos dele é o peixe. Uhum. O nosso rio é pobre de peixe, você é sabedor Uhum. disso. Sim. Mas nós temos condições de incentivar a piscicultura. Tá? A agricultura familiar com relação à fruticultura, Sim. que depende de poucas áreas. O peixe, por exemplo, você depende de pouca área, poucas pessoas de baixo custo, baixa manutenção, que Uhum. dá um resultado fantástico. A fruticultura, você depende só de Também. um pedacinho de chão, entendeu? A criação de galinha caipira, por exemplo, de galinha. Tem coisas assim, a farinha, essas coisas também está ligada, além de estar ligado diretamente à questão econômica, mas é a questão de melhorar as condições daquelas que estão lá, as pessoas que moram na área rural, que são os pessoal que são sofredores. Eu fiz parte de um projeto praticamente pioneiro no Brasil, que é o programa de eletrificação rural, lá no Uhum. Paraná. Cara, a alegria daquelas pessoas quando chegava energia ao campo, que você diminuía o problema do êxodo rural, cara, eu me sentia realizado quando eu via Sim. isso nos olhos das pessoas. E que além da energia elétrica que nós estamos, que eu até ajudei a levar em algumas comunidades aqui na região, e eu vi o resultado disso, estou vivendo esse resultado. Se nós levarmos esses benefícios na agricultura familiar também, tá? Você vai ver que vai mudar tanto a economia como o bem-estar dessas pessoas. As pessoas não precisam abandonar as suas casas, as suas propriedades na área rural para vir para a cidade. Aí o minifúndio vai se transformando em latifúndio. Isso é Uhum. ridículo. Vai fazendo o inverso. Distribuição de renda, por Uhum. exemplo, né? Entendeu? Mais gente ao campo, que isso é bom, é ótimo para todos os efeitos. Então, cara, não é só a questão do turismo, nós estamos falando do turismo, Sim. ok, mas tem algumas Uhum. coisas paralelas Uhum. ao turismo que precisaria ser incentivado. Esse é meu ponto de vista. Não, e eu concordo. A agricultura familiar, ela é. Eu sou ex-servidor do INCRA, fui servidor de carreira, então eu pude deparar com quanto que a agricultura familiar, bem feita, ela muda vidas, né? Ela muda vidas. Quando começou a ser organizado, programas de financiamento como o Pronaf, passou a prender mais a pessoa no campo.
Porque hoje, o pessoal fala do agro. Claro, o agro é importantíssimo. Perfeito. O agro é importantíssimo. Somos o celeiro do mundo, né? Exato, as commodities como soja, milho, algodão, arroz, feijão, que é o que nós produzimos bem, trigo, né? São fantásticos. Só que hoje a gente vê que boa parte disso daí é para exportação. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. Quem planta o tomate, quem planta a cenoura, as coisas que estão na nossa mesa, olha ali as coisas que estão na nossa mesa, é a agricultura familiar. Quem mais emprega, quem mais distribui renda. Distribui renda. Né? Principalmente isso, distribuir renda. Muito importante isso. Né? Porque uma coisa é o agro empregar pessoas, que é importante. Emprego não é importante. Outra coisa é distribuir renda. Renda quem distribui é a agricultura familiar. Com todo respeito ao agro, da qual eu tive a honra também de fazer parte, trabalhar muito tempo com soja, algodão, e eu amo, sou apaixonado. Né? Perfeito. Pegando um gancho nessa tua fala sobre a questão da logística, essa questão do agronegócio, eu tenho também uma preocupação minha em relação a isso, né? Uma crítica construtiva, né? Que nós, em Itaituba, hoje nós somos a bola da vez a nível internacional. Sim. Na questão da logística. Isso é indiscutível. Mas eu vejo também uma situação que nós teríamos que se preocupar e melhorar no futuro, que nós aqui estamos tendo nossa região aqui como uma passagem, um corredor para essa exportação. Poxa, e os valores agregados? Como ficam? Nós temos que agregar valor. Sim. Nós temos que ter uma agroindústria na nossa região, nós temos que ter uma política de se criar polos industriais, incubadoras de pequenas indústrias, de pequenos negócios e tal. Nós temos que incentivar isso para transformarmos esse produto. Por exemplo, eu me preocupava na época da exportação da madeira, que esse ciclo praticamente passou, mas ainda é forte. Por que não um setor moveleiro na nossa região? Olha, tem uma cidade no Paraná, pequenininha. É um dos maiores a nível do Brasil, que chama-se Arapongas. O setor moveleiro lá é fantástico. Pô, e lá não tem essa matéria-prima que nós temos em abundância, nós temos aqui. Né? Nós temos aqui o soja, por exemplo, que passa por aqui. Por que não uma fábrica de óleo de soja, por exemplo? Aí você vai agregar valores, em criar emprego e renda, tal. A questão do açúcar. E tem uma série de coisas, né? Do milho, farelo e etc, etc. Que nós poderíamos transformar esses produtos e passar a distribuir a nível, não só a nível nacional, como a nível internacional. É a mesma coisa da nossa riqueza natural com relação ao minério, né? Vai em natura, a grande maioria vai em natura. Poxa, nós estamos perdendo muito com isso. Né? Então isso também me preocupa, é uma outra preocupação. Nós estamos falando aqui de ecoturismo, mas tem essas coisas relacionadas à nossa economia e tal, né? Já que nós poderemos se fortalecer muito mais a nossa região se a gente pensar nisso também. E eu falo assim, esse agregar valor, a gente não precisa nem ir tão grande, não. Vamos dar um exemplo. Pô, o pessoal tá lá. Muita gente critica o caminhoneiro, que não sei o quê. Só que é uma vida sofrida deles, né? Perfeito. A gente vai... vamos ver o que a gente conseguiria agregar valor ali em Miritituba, por exemplo. Pô, tem um bom restaurante, né? A gente tá carente de bons restaurantes que vendem comida boa ali, um atendimento bom para eles. Não tem um restaurante que consegue acolher os caminhoneiros ali. Em tamanho, em volume, em qualidade, vamos mais além, assim, não está voltado para esse nicho. Não está. A gente tem, tirando alguns postos de combustível, vamos colocar um posto de combustível só, que tem um atendimento diferenciado, não vou fazer propaganda para ele, mas um posto de combustível aqui em Miritituba que tem um atendimento diferenciado para o caminhoneiro, o resto não tem. Vai ter lá no 30, aquele posto grande lá, que é até nosso cliente, bacana, excelente, não vou fazer marketing para ele. É um dos melhores. Atende muito bem. Então a estrutura é excelente. Só que aqui não tem. Né? Aqui não tem. Isso é agregar valor. Agregar valor a um público gigante que está aqui, que está querendo consumir coisas e não tem a coisa para consumir. Né? Não tem, vamos dizer... coisas, nós não temos um ponto, um ecoponto ali onde nós vamos ter coisas regionais. Esses caras querem ter a experiência de vir no Pará. Eles querem sentir a experiência, eles querem levar aquela experiência. Não tem um lugar, tu vai querer comer um vatapá lá em Miritituba, tu não come, pô. Se você não encomendar, você não come. Um açaí, tu não come. Tem uma palavra que é chave para muitas coisas. Chama-se
planejamento. Verdade. Nós não temos um bom planejamento na nossa região, com todo respeito às pessoas que estão envolvidas, que deveriam se preocupar com isso, tá? Mas tudo que eu falo aqui é uma crítica construtiva, tá? Então, planejamento. Se nós pararmos e falar assim, olha, bora fazer um trabalho de planejamento para nossa cidade e região, o que nós estamos precisando, quais as falhas, quais as coisas que nós podemos colher no futuro, quais são os empreendimentos que nós podemos realizar, Vamos quais são pensar em Itaituba. Vamos pensar em Itaituba, boa palavra. Até criar incentivos fiscais. Eu conheço regiões, né, que se dá terreno para vir uma indústria, Sim. dá incentivo fiscal para se implantar uma indústria, né? Então, quer dizer, nós temos que pensar um pouco nisso. Instituições parceiras, para isso nós temos. Por exemplo, nós damos um exemplo aqui, o Sebrae. Uma instituição fantástica para todos os segmentos de mercado. Sim. E nós não usufruímos disso aí. Tem a questão, uma coisa muito importante, a questão da mão de obra qualificada, que nós temos que começar a se preocupar muito com isso. Qualificação de mão de obra. Eu tenho uma coisa na minha mente, desde quando eu conheci Itaituba, que as pessoas têm a mania de reclamar de Itaituba. Ah, porque isso aqui falta aqui? Ah, porque aqui não tem isso? Aqui começam a reclamar. E quando essas pessoas começam a lamentar e reclamar perto de mim, eu falo, graças a Deus. E aí algumas pessoas me questionam. Mas por quê? Aquela questão da falta de mão de obra, qualificação de mão de obra também, tal, das dificuldades. Eu falei assim, olha, para mim as dificuldades é a melhor coisa que acontece na minha vida, porque as dificuldades, a cada momento que eu supero essas dificuldades, eu me sinto muito mais fortalecido. Sim. E eu tenho o meu trabalho, tenho as pessoas que me vê, né, profissionalmente, né, eu sou valorizado como um profissional. Se não fosse toda essa dificuldade da qualificação de mão de obra, eu seria apenas mais um. Então eu me sinto fortalecido também com essa dificuldade. Dificuldade então, é oportunidade. A gente tem que reclamar e lamentar menos e fazer mais. É verdade. Dificuldade é oportunidade. É uma oportunidade, perfeitamente. Tem alguns que enxergam a dificuldade como dificuldade, mas nós, dificuldades são oportunidades. Perfeitamente. Né? E é o que a gente vem dizendo em relação ao turismo. Nós temos uma baita de uma oportunidade e não estamos usufruindo dela. Exatamente. Então, eu aproveito essa oportunidade desse teu canal, essa oportunidade aqui, para chamar as pessoas, os empreendedores, as pessoas que querem empreender, dar uma olhadinha na área do turismo, ao setor público, principalmente, com todo respeito. Deem mais valor, deem mais uma olhada nessa questão desse segmento que é o turismo. Tá? Nós temos um potencial enorme. Vamos valorizar o que é nosso. Entender. Se a gente começar a entender que o turismo aqui é o novo garimpo... rapaz, aí cresce muito. Vai crescer Vamos muito. se acordar. Essa questão da qualificação aqui para ser um polo turístico, precisamos, né? Precisamos... Você vê ali... Eu vou traçar o paralelo, que a gente sempre tem aquele tema polêmico, que o senhor não vai escapar de hoje. Sem problema. A gente sempre guarda para o final. Mas assim, sempre quando você chega lá em Altar do Chão, você vê que o comércio ele está voltado para atender o turista. Ele está voltado. Ele são pessoas que já foram a alguns lugares, tem as suas exceções, é claro, mas a maioria já está voltado a atender o turista ali. Aqui, nós estamos meio de costa para isso. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Né? Parece básico, parece bobo, mas é que eu não consigo acostumar. Toda vez que eu paro no posto de combustível para abastecer. Né? Isso é uma coisa que pode ser bobinha, mas para quem vem de fora, para o turista, é fundamental. Aqui em Itaituba, raríssimas vezes, quando você para no posto de combustível, o frentista vem te atender pelo lado do motorista. Né? É uma coisa boba, mas é uma coisa que quem está de fora não está acostumado. Você pode, tua bomba de combustível, o lugar de abastecimento pode ser de qualquer lado do carro. Fora daqui, o cara vai lá no motorista, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o que o senhor deseja? Aqui, na maioria dos postos, o cara te bate ali na janelinha do carona, pra você baixar o vidro. E, cara, isso é só treinamento, qualificação. Mas, se você me permitir, eu vou um pouquinho além. Eu estava acostumado numa região que, quando a gente chega no posto de gasolina, além desse cuidado, da maneira de ser abordado, o camarada
lhe oferecia para limpar o vidro O do teu vidro. carro, ver o nível do óleo, ver o nível de água, Calibração do calibrar. pneu. Olha, temos um calibrador ali e tal. Te oferecia mais serviços. Sim. Aqui, Não. infelizmente, não acontece isso. Alô, dono de postos? Olha a sugestão aí. Exato. É uma crítica construtiva. É uma contribuição que a gente pode estar dando para vocês. Isso, que estão e nos assim, ouvindo. e é uma visão de turista, é a visão que o pessoal que está lá fora tem, né? Quando chega, eu fico. A primeira vez que aconteceu. Toda em qualquer empresa, você sempre tem que procurar um diferencial. Exato. Você vai numa loja de material de construção, eu sou um crítico em relação a isso também, entre outros segmentos, né? Ou uma loja de material de garimpo, né? Que eu já fiz parte disso. Se você compra uma bacia sanitária, o vendedor tem que lembrar que ele vai precisar de um anel de vedação, vai precisar de um engate, vai precisar de um assento e tal. Ele não oferece, às vezes, para o cliente lá na casa dele, depois, rapaz, aí o pedreiro vai pedir, não sei o quê. Né? Então, quer dizer, essa proposta de quem está prestando um serviço, oferecer mais alguma coisa, além daquele que o cliente foi, o cliente não vai só no posto para abastecer. Às vezes ele está tão acostumado que ele vai lá porque ele sabe que só vai abastecer. Mas às vezes ele esquece que às vezes tem que olhar o nível da água, tal. São coisas assim, é a mesma coisa no turismo, né? No turismo você tem que ter, todo e qualquer comércio você tem que ter um teu diferencial. Sempre buscar o diferencial. Parece clichê, mas o cliente, ele não quer comprar o produto ou o serviço, ele quer comprar a experiência daquilo que ele está vendendo. Quando o cara vai lá na tua pousada, ele não está indo numa pousada simples, tem um monte de pousada, ele está comprando uma experiência. As instalações são boas, chegar lá é muito agradável, a comida é excepcional, a vista. Então, aquilo ali é uma experiência. É um complemento. É uma experiência, Um conjunto de coisas. Quando você chega no posto de combustível, o combustível já está naquele preço. Né? É o óbvio. Tu já tá abastecendo porque você tem que abastecer, né? Aí você chega, você para ali no posto, o frentista vai, bate na janelinha lá do carona, né? Pra quem tá acostumado, tudo bem. Eu tô relatando uma coisa que eu não consigo me acostumar, porque o mundo inteiro trabalha totalmente diferente. E Itaituba trabalha desse jeito. Mas se a gente quer trazer turistas, a gente quer trazer cada vez mais gente de fora, nós temos que... Você está aí citando um setor, né? Mas N setores, N coisas que podem ser melhoradas. Num bate-papo de uma consultora do Sebrae uma vez, né? Ela disse que às vezes é diferente. Você chega numa região que está preparada para receber o turista, o taxista, por exemplo, o Uber, olha, aqui é assim, e começa a falar dos pontos turísticos, começa a incentivar, falar o que é bom ali na tua região, na tua cidade, né? Ela citou o exemplo que ela passou por isso. Aí o motorista de táxi, com todo respeito à classe, olha, antes de ontem mataram 2 aqui, olha, o cara atropelou outro ali, porque os urubu, olha, o lixo, não sei o que e tal. Quer dizer, completamente diferente. A consultora de uma vez do Sebrae, né, que inclusive fez um trabalho lá no vizinho teu lá, que ela foi a pessoa que fez o trabalho lá da cidade de Bonito, né? Uma excelente consultora que o Sebrae trouxe para nos mostrar algumas coisas, né, na área do turismo. Então eu achei engraçado, né? Ela passou por essa experiência na nossa cidade, né? Então nós temos que preparar para receber o turista, né? Temos que preparar desde quando chega aqui, quem vai receber essas pessoas na rodoviária, ou na embarcação, ou no aeroporto, o taxista, o mototaxista, o barqueiro, o rapaz que leva para passear de barco, como a gente faz lá, né? Isso. Tanto é que o ICMBio deu uma oportunidade, né? Fez um curso de condutores, né? Para visitação do parque, para 50 pessoas, alguns anos atrás. Aí deixou 25 vagas para o pessoal da comunidade do entorno, para poder preparar o pessoal. Então nós temos algumas boas instituições que estão preocupadas com isso, está aí para colaborar. Principalmente, eu citei aqui o ICMBio, mas o Sebrae é uma das principais instituições que ele quer ouvir demanda do município. E o município não está levando demanda. Eu falo que assim, nós temos tudo que isso daqui tá igual um bolo. A gente tá com todos os ingredientes na mesa. Na mão, como diz, né? Falta alguém para juntar tudo aquilo ali e fazer o bolo, porque nós temos tudo, coordenar. Maestro, falta o maestro. Exato, faltando somente isso, saber colocar cada coisa na sua sequência. Perfeito. O que tem que ser feito é o pensar Itaituba que a gente estava comentando aqui agora.
Porque nós temos tudo, né? A maior commodity para o turismo nós já temos. Aí Você Deus tá nos entendendo? deu Deus nos deu, em abrangência. né? Nós temos que fazer a nossa cidade, ela receber o turista desde lá de Miritituba, aqui saber que para cá fica tal coisa, bem-vindo ao Rio Tapajós, bem-vindo à cidade Pepita, né? Entendeu? Tem que ter esse apelo turístico. Divulgar aquilo que a gente tem. Isso, o turista, e tem que ser todo mundo, é o DNA do Isso. ecoturismo. Desde o mototaxista, do taxista, o taxista ser treinado para saber, olha, é isso daqui que nós temos. Vai conhecer a Praia do Sapo. Eu até hoje eu não sei nem onde que fica. Olha, Eu tenho uma simples coisa, um folder. É isso. Um folderzinho das nossas belezas naturais. Cara, é fantástico. Um link. É isso. Né? Quer dizer, Criar o DNA. fazer parcerias com os meios de comunicação, rádio, televisão, tal, para Isso. divulgar as nossas belezas naturais. E assim, seu Cleison, a Dynamo ela é uma empresa de negócios. Eu digo que a gente transcendeu a questão da engenharia faz tempo, né? Tanto que nós estamos aqui num podcast. Perfeito. Eu quero nos colocar à disposição para contribuir. Eu vejo que a gente pode contribuir muito, com muita visão. E assim, como a gente sempre coloca à disposição outros setores que têm nos acionado, nós estamos sempre à disposição para colaborar com ideias, para ajudar com braço, para ajudar com perna, com informação, com divulgação. A gente quer que, assim, aqui a nossa unidade, uma das unidades, a segunda maior unidade que nós temos, a gente tem muito carinho, muito amor aqui pela região. Eu te digo, nós somos apaixonados por isso daqui. Talvez mais apaixonados do que muitas pessoas nativas da região, né? Então nós somos apaixonados por isso. Então eu quero, falo em nome da nossa equipe, em nome do Aldemário, em nome do já deu um uhul ali, do Rui, né, de toda a nossa equipe, que a gente está à disposição e a gente quer ver isso daqui, entendeu? Vai ser lindo quando o turista chegar lá em Miritituba, ele ser acolhido, ele saber para onde ele vai, saber como que faz para ir na tua pousada, saber como que faz para ir aqui e acolá, né? Ter a informação turística, né? Pode contar conosco. Olha, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo, né? Clínico e tentar divulgar isso. Eu espero que bastante pessoas compartilhem, né, essas informações, isso que vão assistir, né? E como você já se manifestou, eu vejo, né, já tinha uma admiração por você e agora mais ainda, tá? Eu não falo eu não sou a pessoa que representa a Aditur, faço parte dela, né? Nós temos uma presidente que hoje é a Soraya, uma pessoa excelente, apaixonada também. Soraya, tá convidada para vir aqui conosco. Aí, a próxima, se Deus quiser, vai ser você, Soraya, para vir aqui conosco. Então, inclusive, ela está indo a Brasília na semana que vem, representar a nossa associação, que foi convidada pelo Ministério do Turismo, porque ela tem destaque hoje a nossa associação a nível nacional, né? Só para você ter uma ideia, né? Por alguma circunstância, nós tivemos que investir, tirar dinheiro do bolso para fazer isso, né? Mesmo com dificuldade e tal, mas tudo bem, né? Mas quem responde pela nossa associação é a Soraya. Mas eu posso já, mediante esse bate-papo e essa representatividade, com essa preocupação tua em relação ao ecoturismo, à natureza, etc. Gostaria que você, a partir de hoje, já fizesse parte desse nosso grupo de trabalho em relação ao turismo. Toda vez que nós formos ter reuniões, né, você vai ser convidado, né, que você fizesse parte desse nosso grupo de batalha. Suado, né, com muita dificuldade, mas nós não vamos desistir jamais. E aproveito essa oportunidade para convidar os empreendedores, mais uma vez, para fazer parte, ver o turismo como uma baita de uma oportunidade, sensibilizar um pouco mais nossos gestores, né, públicos, secretários envolvidos, técnicos, né, para que dê um pouco mais de atenção a isso. Poxa, dá para fazer alguma coisa a mais, né? Porque não é fácil a gente caminhar sozinho, né? Então, se a gente se unirmos, somarmos, deixar as divergências, as picuinhas de lado, né? A gente tem muito a ganhar, a gente se unindo. E eu tenho certeza que você vai ser nosso contribuinte. Opa, pode contar conosco. Igual eu disse, eu trouxe esse tema aqui para o nosso podcast porque eu fico
eu fico, às vezes eu vou só falar de coração mesmo, eu fico frustrado em ver a gente tendo todo esse potencial e nós não utilizamos 1%. Não Concordo utilizamos plenamente. 1% disso. É, Você chegar aqui em Itaituba como turista, você não saber para onde você ir, não saber o que você tem que fazer. Porque assim, informação é o novo petróleo, né? Informação é tudo. Nós temos que fomentar os nossos turistas de informação e temos que fazer com que isso daqui seja uma rota turística, perfeito. né? Igual eu falei, com todo respeito ao Alter do Chão, que eu amo demais, é um dos lugares mais lindos que eu já vi, mas Itaituba tem mais opções que Santarém, que é o Alter do Concordo Chão, plenamente. Nós né? já conseguimos perceber isso há muito tempo. Nós temos mais opção e assim, fomentar inicialmente o nosso turismo interno, Perfeito. né? Fazer com que o nosso povo aqui conheça esses pontos turísticos, fazer com que o nosso povo entenda esses pontos turísticos, fazer com que o nosso povo eles sejam os primeiros a ter a consciência de preservar aquilo para a posteridade e fazer do turismo, do ecoturismo na nossa região um business fortíssimo. É o novo garimpo, né? Perfeito. Concordo É plenamente. o novo garimpo. Nós precisamos disso. Eu, além do ponto de vista pessoal, em relação à questão do turismo, ecologia, natureza e tal, eu, como empresário do turismo, eu tenho duas atividades. Uma aqui na cidade, que é bastante diferente do turismo, e essa questão, né, do turismo. Eu apostei no turismo e convido as pessoas também a apostar. Apostar. Eu tenho uma pousada, uma pequena pousada, que é da família, até digo que e na realidade é da Aham. minha neta, né? E eu não posso me queixar de jeito nenhum. Hoje eu estou começando a colher os frutos que eu estou plantando. Mas eu sei, estou percebendo já que daqui a uns dias eu não vou conseguir dar conta de atender a demanda, né? Hoje lá a gente só atende com reservas, porque se a pessoa às vezes chega lá que é distante um pouquinho, 50 km de Itaituba, às vezes a pessoa chega lá e não tem vaga, né? E eu tenho ampliado aqui lá na medida do possível, né? Mas o recurso às vezes financeiro é pequeno, né? A gente vai fazendo um pouquinho de sacrifício. Mas eu percebo que daqui a uns dias eu não vou conseguir atender o público que vai querer usufruir dessa beleza. Então, por isso a necessidade de mais empreendedores opções. nessa área. O sol nasce para todos. Tem muito espaço para investidores. Exatamente. Eu, Seu Cleison, nós estamos finalizando o nosso bate-papo. Por nós, a gente ficaria o dia todo aqui conversando, tem muito assunto. isso. Mas eu vou deixar mais um espaço para o senhor mandar um recadinho para quem o senhor quiser em relação ao nosso tema de hoje. O que o senhor acha que a gente precisa para ser um alter do chão? Tá aí o microfone aberto para o senhor. Manda o seu recado. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, nós temos que, como dissemos para você, nós temos que trabalhar as raízes da consciência ecológica, né? Que aí, havendo bastante consciência ecológica, já que nós somos riquíssimos em belezas naturais, a gente tem muito campo pela frente, tá? Então, quero sensibilizar, principalmente, né, como disse há pouco, né, as pessoas que são responsáveis por isso na área pública, aos empreendedores que queiram ver isso como um grande negócio e a população em geral de Itaituba. Poxa, gente, nós temos aqui a Menina dos Olhos de Ouro, uma riqueza natural incrível. Venha conhecer o Parque Nacional da Amazônia. Venham conhecer de fato o Rio Tapajós. Se dê a oportunidade de conhecer as riquezas naturais que nós temos aqui, as coisas fantásticas que nós temos aqui, que pouca gente conhece. Se deem a oportunidade. Não precisa necessariamente ser na minha pousada, porque existem outras. Mas você pode sair de Itaituba e ir lá conhecer o Parque Nacional sem se hospedar em algum lugar. Claro que se vir se hospedar conosco, será um prazer em recebê-los, né? Porque eu sempre me coloco na situação de suspeito de eu dizer do meu empreendimento. Em primeiro lugar, não é o meu empreendimento. Em primeiro lugar, é a cidade de Itaituba e região que tem um potencial muito grande. Venha conhecer, venha empreender conosco. Turismo é, de fato, um grande negócio. Uou. Depois desse papo fantástico com o seu Cleison, eu quero fazer um convite para presidente da Editor. Esse microfone aqui vai estar à disposição, a Soraya, né? Soraya, Nossa secretária de turismo do município também, Sueli, que é a Sueli, né? Fica à vontade, o nosso microfone está aberto, Soraya e Sueli.
Essa discussão, ela é grande, está só começando e assim, precisamos falar mais sobre o turismo. O turismo é o novo garimpo, o turismo é o novo ouro da nossa região. E sem malária. Sem malária e assim, sem sofrimento. É uma coisa gostosa de se explorar, né? E como eu disse, né? Como a gente disse bastante, a maior commodity para esse business já está aqui, já está Perfeito. pronto. É só a gente olhar E viva a natureza. e viva a natureza. Então, dessa forma, a gente encerra o nosso episódio de número 6, onde eu tive a honra de receber o meu grande amigo, o seu Cleison. E agradecer a nossa audiência qualificada. Eu tenho certeza que nós vamos ter diversos likes. Eu tenho certeza que vamos ter muitos compartilhamentos. Né? Eu já quero agradecer antecipadamente, agradecer os nossos haters, agradecer as pessoas que nos seguem, agradecer a nossa equipe técnica, o nosso backstage que está ali, o Aldemário, agradecer a toda a nossa equipe técnica da Dynamo Cuiabá, da Dynamo Norte de Mato Grosso, da Dynamo Itaituba e toda a nossa família Dynamo. Né? Quero agradecer a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Seu Cleison, foi?